Boa noite. Maravilha, está todo mundo aqui. Tem um pessoal que já entrou. Lisle, Juliana, Mona Lisa, Gabriel, Marivalda, Vitória, Mariana Galvão, o pessoal Marcelo Coelho, Marcos Visando, Claussone, Lorena Andrade, Nélida Araújo, Wendel Santana. Tem uma galera que já está aqui acompanhando a gente. Saudar e agradecer a presença do meu querido amigo de muito tempo, professor Paulo Mendes de Oliveira, que é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurador da Fazenda Nacional, pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia, para minha honra, sob minha supervisão. É um processualista muito consagrado, autor de três livros, né? Autor de 3 livros, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado e o seu trabalho de pós-doutoramento. E ele é o procurador da Fazenda Nacional que cuida das estratégias e da condução dos processos da Fazenda Nacional relevantes no Supremo Tribunal Federal. Então, ele agrega a isso tudo que eu falei o fato de ser hoje o cara da Fazenda, da PGFN, da PFN, né? É o cara da PFN que cuida dos processos no Supremo Tribunal Federal, os processos que são relevantes para a Fazenda Nacional. E não bastasse isso, é também professor da pós-graduação em Processo Civil Premium da Faculdade Baiana de Direito, que que eu coordeno juntamente com a professora Paula Sarno Braga, que é uma pós com características muito especiais, né? Porque é uma pós com aulas ao vivo, só que todas elas pelo Zoom. Todas elas pelo Zoom. Você entra na sala do Zoom, ao vivo. Vou deixar claro, não se trata de pós com aulas gravadas. E nessa sala do Zoom você terá aulas com pessoas do quilate de Paulo Mendes de Oliveira, que vai falar exatamente daquilo que é a sua especialidade, aquilo que é o seu dia a dia, não só como profissional, procurador da Fazenda, mas também como professor, jurista, processualista, estudioso do assunto. E essa pós, ela tem uma outra característica que é a seguinte: ela tem 72 encontros. 72 encontros. Durante 24 semanas, espalhadas ao longo de um ano, não são semanas consecutivas, se espalham 24 semanas ao longo de um ano. Em cada uma dessas 24 semanas, haverá 3 aulas. 3 aulas. Uma dessas aulas será sempre comigo, que é a aula de abertura da semana, a aula de introdução ao tema da semana. Então, eu dou aula ao vivo, na sala, tirando dúvida, conversando com vocês, nas 24 semanas. Eu nunca tinha feito isso antes na minha vida e resolvi fazer isso já desde o ano passado, nessa turma de pós, exatamente pelas facilidades que hoje a tecnologia nos dá. Agora mesmo estou em casa, né? Paulo Mendes está em casa. Então, a gente, na nossa casa, está falando com o Brasil todo, ao vivo, tirando dúvida, vendo aqui os comentários. Imagine a gente numa sala de aula, você na sua casa, assistindo aula de bermuda, muito provavelmente, descalço, muito provavelmente. Isso é um ativo muito grande. E, com base nisso, a gente resolveu pensar. E essa pós, ela só trabalha com os grandes temas. Além disso, você recebe, para cada uma das 72 aulas, você recebe uma bibliografia específica, você recebe textos, artigos já escaneados para você e recebe um questionário para você estudar. Tem gente que gosta de estudar por questionário. Cada aula tem isso, cada aula tem um material, um questionário, um rol de fontes bibliográficas e alguns textos selecionados. E lives como essa são lives que servem para divulgar o curso, para vocês perceberem o nível, a qualidade do curso. E vocês, aqueles que se inscreveram para assistir a live, podem, ao final da live, quem quiser, se valer de um código promocional para matrícula na pós, cuja próxima turma começa em 4 de outubro,
com 30% de desconto. Ao final da live eu vou divulgar o código. Para que vocês, aqueles que se interessem, possam procurar se matricular, procurar se formar, e esse código vale até amanhã. Somente os 10 primeiros matriculados podem se valer dele. Espero que vocês possam ter aqui um aperitivo do que vão encontrar pela frente. E o tema que eu resolvi escolher para conversar com o Paulo é o tema do momento, para quem trabalha com o Tribunal Superior, que é a publicação da Emenda Constitucional 125 de 2022, que acrescentou ao recurso especial a exigência de relevância do recurso especial para que ele seja examinado pelo STJ. Mutatis mutandis, se tentou fazer com o recurso especial o que se fez há 15 anos há mais tempo, né? Há 16 anos com o recurso extraordinário, com a criação da repercussão geral. E é para tratar desse assunto e imaginar quais são as perspectivas para os tribunais superiores, uma vez regulamentada a Emenda Constitucional 125, que eu passo a palavra para meu amigo Paulo Mendes fazer as suas primeiras considerações. Ele vai fazer uma exposição, enquanto isso eu vou ficar provocando ele, lendo aqui as perguntas, e a gente vai conversando pelos próximos 50 minutos. Muito obrigado, Paulo. A palavra é sua. Boa noite, Fred. Primeiro, não posso deixar de falar da minha alegria de estar aqui nessa aula contigo, né? Um professor que não só fez parte da minha formação, né, mas que hoje um dos maiores juristas do país. Então, para mim, é uma grande honra estar fazendo parte aqui desse projeto. E esse projeto que é bastante amplo, né? Como você disse, né? Uma coisa que eu queria falar também para os alunos é que a pós-graduação ela é tão bem organizada que ela acaba dando um trabalho enorme para os professores, né? Porque já vem com uma biografia que tem que ser lida por todo mundo, e, portanto, tem que estar na ponta da língua dos professores também, questionários a serem respondidos. Então, eu gosto muito do modelo, Fred, que você fez aí. Inclusive, eu fiz essa pós-graduação no tempo da Jorge Amado ainda. Exatamente, mas era muito diferente, né? Muito diferente. Mas o modelo de aula contigo era parecido. Exatamente. Da biografia que você já oferecia. Então, tem algumas coisas que me lembram bastante aquilo que você já faz, né, há muitos anos, e hoje com a possibilidade de a gente fazer online, né, para todo o país. Vamos lá. Talvez esse tema, meus amigos, da relevância no recurso especial, seja hoje um dos temas mais discutidos no Brasil. Faz tempo que eu não vejo um instituto processual gerar tanta polêmica, gerar tanto questionamento e grande ansiedade nos operadores do direito como um todo. Desde a questão de saber se ele já é vigente entre nós, que os recursos especiais agora interpostos já devem vir com um tópico relacionado à relevância, e até saber o que é a relevância, como é que o STJ vai processar esses recursos daqui para frente, os recursos especiais daqui para frente. E aí, vamos lá. Eu fiz aqui um roteirinho com algumas ideias, e aí a gente vai conversando, Fred. Você fica à vontade para me interromper. Certo. Eu acho que a primeira observação importante, só para a gente situar todo mundo a respeito do Instituto da Relevância, é a de que nós estamos tratando aqui da criação de um requisito de admissibilidade dos recursos especiais. Uma espécie de filtro que vai fazer com que sejam limitadas as possibilidades de acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Em outras palavras, tentou o Constituinte fazer com que o STJ pudesse decidir sobre o que ele vai decidir. Ele poder montar a sua pauta e, portanto, não ser pautado pelos jurisdicionados que querem a todo custo chegar ao Superior Tribunal de Justiça. O que implica necessariamente uma ressignificação do próprio direito de acesso à justiça. Se a gente for olhar o direito de acesso à justiça, historicamente, né, muito se entende no Brasil ainda que esse direito te dá, né, a possibilidade de acessar os tribunais superiores, de ir ao STJ e ao STF, e cada vez isso está mais limitado, seja pela repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, seja agora pela relevância no Superior Tribunal de Justiça.
E aí, uma primeira coisa que me chama a atenção, para a gente entrar direto no ponto e nas polêmicas, é a necessidade de nós percebermos, inicialmente, que o Constituinte, tanto para a repercussão geral quanto para a relevância, criou uma espécie de opt-out. O que eu quero dizer com isso? Existe um quórum diferenciado, um quórum qualificado, né, exigente, para que os recursos não entrem no STJ, para que o STJ negue a relevância, para que o STF negue a repercussão geral. O que eu quero dizer com isso? A princípio, no Brasil, os recursos especiais e os recursos extraordinários têm repercussão geral e têm relevância. Porque se exige um quórum diferenciado, qualificado, para a negativa de relevância. Então, a primeira observação que me parece importante para nós percebermos que a opção do legislador é uma opção, inclusive, um pouco tímida em relação a esse filtro, que poderia ser o inverso. A gente poderia exigir um quórum diferenciado para ser admitida a relevância, para ser admitida a repercussão geral. E me parece que isso também tem algumas repercussões, como a gente vai ver mais na frente. Então, primeiro. Paulo, só uma consideração, que eu vi uma pergunta aqui de Bernardinho, só para deixar claro que a relevância é um requisito para o recurso especial que acabou de ser criado e ainda não foi regulamentado. A repercussão geral é um requisito para o recurso extraordinário e foi prevista na Emenda Constitucional 45 de 2004 e regulamentada em 2007. Então, o que está tentando fazer agora é ver em que medida aquela ideia de filtro para o recurso extraordinário vai ser concretizar para o recurso especial. Não são a mesma coisa, mas tem uma mesma natureza, né? Pode dizer que tem uma mesma natureza, embora sejam filtros com regimes dogmáticos distintos. O pessoal, para botar todo mundo na mesma página. Pode avançar aí. E é importante dizer que a repercussão geral está já vigente entre nós, sendo aplicada desde 2007. Desde 2007, quando foi regulamentada a repercussão geral pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós temos já uma experiência muito grande na repercussão geral, que se reinventou ao longo do tempo, que foi construindo um modelo impensado inicialmente, né? E por isso que a gente vai falar muito da repercussão geral ao lado da relevância, porque eu não tenho dúvida que toda a sistemática que existe hoje de repercussão geral vai servir de inspiração para a regulamentação da relevância. Então, por isso que a gente vai fazer sempre esse paralelo. Mas é importante fazer esse registro que o Fred disse. Repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário, né, vigente desde 2007, e relevância, editada agora com a emenda constitucional, e que há uma discussão de quando vai começar a sua vigência. Então, estabelecida aquela premissa de que nós precisamos de um quórum mais rigoroso para a aceitação, para a negativa de relevância no STJ, a primeira pergunta, Fred, que está tendo muita discussão na doutrina, vários artigos, vários eventos online, é qual é o modelo de relevância que nós vamos ter no STJ. Se a relevância vai ser um instrumento para ser aplicada caso a caso, nos casos concretos, ou se a gente vai se utilizar da relevância como uma técnica de formação de precedente e, portanto, para a definição de temas. E, uma vez decidido, ela teria uma eficácia expansiva para os demais casos. O que nós temos hoje no Brasil? Dois modelos que a gente pode utilizar como paradigmas. Um modelo é da transcendência do TST. Na transcendência do TST, os ministros aplicam a relevância no caso concreto. Não existe lá um incidente de formação de precedente da transcendência. O que faz com que haja até um problema de coerência entre as decisões. Alguns ministros entendem que determinado tema tem transcendência e julgam o recurso de revista, e outros entendem que o mesmo tema não tem transcendência e negam o recurso de revista
por esse fundamento, o que me parece um problema. Esse é um modelo da transcendência no TST. No Supremo Tribunal Federal, nós temos a repercussão geral, cuja história é muito interessante. Porque, de fato, ela foi criada inicialmente como um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Né? Só iria ingressar no Supremo Tribunal Federal os recursos extraordinários que apresentassem repercussão geral. A Constituição não diz o que era repercussão geral, que foi definida posteriormente pelo Código de Processo Civil, como as demandas que tivessem uma repercussão social, econômica, jurídica ou política, né, que transcendesse o caso concreto. E aí o que aconteceu? Quando o legislador regulamentou a repercussão geral, já lá no 543A, 543B do CPC de 73, a gente já começa a ver que a repercussão geral começa a ter uma feição de um instrumento de formação de precedente, e a partir do momento em que a gente decidisse um tema de repercussão geral, esse tema iria valer para todos os outros casos. É muito interessante, né, o 543A do CPC, quando ele fala negada a repercussão geral em um processo... CPC de 73. 73. Negada a repercussão geral em um processo, essa negativa de repercussão geral vai valer para todos os outros casos que tratem do mesmo tema. Então, percebam, já no Código de 73, a gente começa a ver uma regulamentação da repercussão geral para ela não ser aplicada simplesmente caso a caso. E sim para que nós tenhamos temas em que o Supremo, primeiro, vai decidir se tem ou não tem repercussão geral. E se ele diz que não tem repercussão geral, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal fecha as suas portas para aquele tema. Não sobe mais nenhum recurso extraordinário sobre o assunto. Se o Supremo decide que um tema tem repercussão geral, ele é submetido a um incidente de formação de precedente, que o próprio Supremo chama de regime de repercussão geral. Por isso é que a gente tem que fazer uma distinção aqui de repercussão geral como requisito de admissibilidade exigida para todos os recursos, e a repercussão geral como técnica de julgamento, que é o regime de formação de precedentes. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que o modelo do filtro recursal adotado pelo Supremo Tribunal Federal acabou se distanciando daquele que foi adotado no TST. Na medida em que, na repercussão geral, em regra, nós temos a definição de temas de repercussão geral. E a partir do momento que o Supremo define esse tema, ele tem uma eficácia expansiva. Ele vai se aplicar a todos os outros recursos que versam sobre o mesmo tema. Fechando as portas do tribunal, seja porque ele negou a repercussão geral, seja porque os tribunais passam a estar vinculados à aplicação daquela solução que o STF deu. Então aqui a gente já tem dois modelos distintos. TST, casos concretos, STF, teses, temas. A gente não pode deixar de dizer, Fred, que no STF, recentemente, uma emenda constitucional, emenda regimental número 54 de 2020, estabeleceu a possibilidade de o STF também negar a repercussão geral em casos concretos. Então, no Supremo isso é muito hoje, importante. No Supremo hoje, a gente tem não só o regime de temas, de teses de repercussão geral, com essa eficácia expansiva, mas a possibilidade de cada ministro, monocraticamente, negar a repercussão geral. Qual é a diferença entre as duas situações? É que nessa segunda hipótese, a decisão da negativa de repercussão geral vale só para o caso concreto. Ele não vai proporcionar aquela eficácia de precedente para os demais tribunais, para negar seguimento ao recurso extraordinário, porque o Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral. Então, vale só para o caso concreto. O que me parece importante, portanto, a gente aprender dessa sistemática que foi estabelecida pelo Supremo. O Supremo utiliza a repercussão geral para a definição de temas,
mas também para o julgamento, para a rejeição de recursos em concreto. Uma observação me parece relevante da prática. Essa rejeição, Fred, para o caso concreto, não pegou no Supremo. Não pegou. Os ministros não usam. Embora tenha um período curto ainda, né? Assim, estamos falando 2020. 2020. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Os ministros não usam. Por quê? Porque, na minha leitura, né, os ministros perceberam que a grande importância da repercussão geral é ter esse efeito expansivo para outros casos. Né? É ser utilizada como uma orientação aos jurisdicionados do que vai ser apreciado ou não pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo com que o Supremo cumpra, né, a sua vocação de Corte Suprema, do tribunal responsável por dar a última palavra sobre o direito constitucional, né, conferir segurança jurídica, isonomia, etc, etc. Então, essa é a minha leitura, pelo menos por hora. Eu fiz uma pesquisa recente sobre esse tema, e eu vi que hoje, depois de 2 anos, nós só temos 48 decisões do plenário, em concreto, negando repercussão geral, nos casos concretos. 48. Mas você acha isso pouco? De milhares de recursos extraordinários julgados? Não, porque são milhares, mas boa parte desses milhares é julgado são casos repetitivos. Boa parte desses milhares está dentro do grupo dos casos repetitivos. Isso aqui a gente... eu vou falar um pouco nesse próximo tema que eu vou falar, Fred, para a gente entender como é que os casos são tramitam no STF. Porque a gente tem os temas de repercussão geral em um caminho, e a gente tem um outro caminho que eu chamo de procedimento comum. Porque, veja, estamos falando aí de 48 temas, são 48 assuntos, 48 questões. Recursos. Que podem tratar do mesmo tema. Pode tratar do mesmo tema, tudo bem. Seria até interessante depois pesquisar se trata do mesmo tema, até porque se forem 48 recursos tratando do mesmo tema, se for, teoricamente, não deveria ser negado repercussão geral só para o caso, né? Deveria se expandir para os 48, que já matavam os 48. Há uma tendência, né? Quer dizer, teoricamente parece ser 48 casos que envolvem questões diferentes. Quer dizer, eu estou especulando aqui, eu não vi. Mas se isso acontecer, podemos ter 48 questões que o Supremo preferiu não decidir definitivamente sobre a sua repercussão geral. Não sei se isso é um número pequeno. Não sei se isso é um número pequeno, sinceramente. Eu pensei que fosse menos. Uma outra observação sobre isso na minha pesquisa, evidentemente pode ter algum caso que me escapou, só o ministro Alexandre de Moraes utilizou esse expediente. Darlan Costa está falando isso aí nos comentários. Estou vendo aqui. Diz que só usou agora recentemente. Ele aí. Isso. De repente é até aquele caso que eu te mandei. Exatamente. Mas não estou lembrado do número. Mas provavelmente porque pela data, né? Agora em agosto. Então, o que eu acho que a gente tem que perceber são os modelos de filtro que nós temos. Por quê? Porque isso, inevitavelmente, vai inspirar o Superior Tribunal de Justiça. É o mesmo caso. E aí a gente vê. Fui ver aqui, é o mesmo caso que você mandou. É o mesmo caso que você mandou. É o mesmo caso, né? Coincidentemente, a gente foi intimado hoje desse caso. É um caso que envolve a Fazenda Nacional. Então, o que a gente pode já antever para o Superior Tribunal de Justiça? Principalmente... acho que seu áudio está aberto, Fred. Aberto? Seu áudio está aberto. Aí a gente ouviu. Acho que foi o seu. E aí, o que a gente espera para o Superior Tribunal de Justiça? É que ele replique, em larga medida, o que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal. Até em razão da semelhança da dicção constitucional. Ou seja, é bem provável que o Superior Tribunal de Justiça ele adote uma sistemática de relevância para a definição de teses de relevância. Ou seja, a partir do momento que a relevância é reconhecida pelo STJ, seja firmada uma tese de relevância, mas, paralelamente,
é possível que o STJ também admita a possibilidade negativa de relevância para casos concretos, à semelhança do que o Supremo Tribunal Federal faz hoje. Então, me pareceu interessante a gente falar um pouco da sistemática da repercussão Isso é geral muito do STF. importante, né? Isso é muito importante. Aconteceu, deixa eu só levantar uma hipótese aqui. A verdade é que o início da regulamentação geral, da repercussão geral, e o que eu vou falar agora aqui é um tópico para um futuro estudo de ou sociologia do direito processual ou de história do direito processual. Porque a regulamentação da repercussão geral veio em 2007, mesmo ano em que se criou os recursos extraordinários especiais repetitivos. Mesmo ano. Então, foram duas técnicas que se desenvolveram historicamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tanto que, e você vai se lembrar, as pessoas meio que estudavam como uma coisa só. E o próprio Supremo aplicou a repercussão geral ao procedimento dos recursos extraordinários repetitivos. Isso lá desde aquele início. E aí houve essa mistura, essa forma de pensar embolou e os estudos foram surgindo desde o início. E eu me lembro que isso sempre me intrigou, porque eu defendia, e você sabe disso, que era possível haver repercussão geral sem repetição. E dava como exemplo o caso do uso dos banheiros por pessoas transgêneras, que está no Supremo Tribunal Federal. Já teve repercussão geral conhecida e muito provavelmente não tem repetição de processos, deve ter pouquíssimos processos no Brasil tratando desse tema. E não deixa de ser um tema relevante, até pela definição do Estatuto Constitucional de Pessoas Transgêneras. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse dado histórico de uma co-naturalidade, desse co-nascimento de repercussão geral e repetitivos, fez com que o Instituto se embolasse. E aí, quando você vem agora e diz assim, pera lá, vai surgir um novo instituto agora, semelhante ao da repercussão geral. A gente já tem experiência com repercussão geral, nós já temos experiência com repetitivos, nós já temos experiência que se chama de precedentes. Não vamos cometer o mesmo erro de embolar novamente. Vamos permitir que essa história se desenvolva agora sem que os fios, as linhas se enrolem. Exatamente. E não é à toa, Fred, que o Supremo Tribunal Federal não usa a expressão recurso extraordinário repetitivo. Você não vai encontrar nenhum recurso extraordinário no repetitivo. Não obstante, o código lá no 1036 e seguintes fale lá da sistemática de recurso extraordinário repetitivo. Lá no 927, diga que o precedente qualificado é o recurso extraordinário repetitivo e não fale do julgamento sobre o regime da repercussão geral. Então, isso é curioso. Excelente, muito bom. Eu não tinha percebido isso. Muito bem pontuado. Isso é curioso porque a gente vê uma estruturação do Supremo que acabou se afastando do regramento do Código de Processo Civil. Agora, também é curioso que o Código de Processo Civil contempla o julgamento sobre o regime da repercussão geral. Você vai lembrar quando veio a lei logo após a edição do Código de Processo Civil para fazer alguns ajustes no Código de Processo Civil. Se você for lá no 1030 1A, ele fala lá, precedente decorrente do julgamento do regime de repercussão geral. Olha que curioso. E não está no 927. Não está no 927. O 1042, mesma coisa. Mas aí vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, Fred. Essa pergunta é muito interessante. Se é constitucional a previsão de negativa de relevância e repercussão geral monocrática. Isso gera muita polêmica, porque a Constituição exigia um quórum de 2/3. Né? Então, muitos professores entendem de duvidosa constitucionalidade essa possibilidade de negativa de relevância e negativa de repercussão geral por decisão monocrática. E aí, uma coisa que eu queria também registrar, Fred, que eu vejo que está passando
ao largo das discussões sobre a relevância é a seguinte. Quais são os caminhos que um recurso extraordinário pode... Só uma observação, Paulo, rapidinho. É que a previsão do regimento interno não é de decisão monocrática. A previsão do regimento interno é de que a decisão sobre a repercussão geral valha para o caso. Então, não me parece porque o que Miss Lady Murphy, que é um excelente nome de perfil, né? Por ser um evidente, tem duplo sentido. O que o regimento interno do Supremo faz é o seguinte: a decisão sobre a repercussão geral pode valer só para o caso concreto. Eu não me lembro de previsão de decisão monocrática. Tem essa previsão de decisão monocrática? Ou isso é uma prática? A partir do momento que o regimento previu isso, né, os ministros, o ministro Alexandre, né, vem decidindo monocraticamente. Mas tem previsão sim, sabe por quê? Porque, inclusive, ele diz que o julgamento do agravo interno contra essa decisão monocrática tem que ser julgado necessariamente pelo plenário e alcançar 2/3 dos membros. Mas isso aí, essa previsão dele já não é uma construção para legitimar a prática da decisão monocrática? Isso foi uma construção que veio com a emenda regimental 54, né? Mas é uma construção a partir da emenda, da emenda regimental, ou isso está na emenda? Porque eu me lembro... Está na emenda. A emenda prevê decisão monocrática com agravo interno para o pleno? Exatamente. E o julgamento do agravo interno tem que ser por 2/3 para negar a repercussão geral. Perfeito, então. É isso aqui, ó. Lady Murphy colocou aí. Botou a redação? Lady Murphy analisa. É isso mesmo, Lady. No meu registro, era o registro sem previsão do relator, mas é verdade. É verdade, Lady. É verdade. Você conhece a Lady? Não conheço não, mas eu gostei desse perfil e agora eu fico me referindo. Lady Murphy é sensacional. Sensacional, né? Lady Murphy. Mas as coisas com ela dão certo, diferentemente da Murphy's Law, e que as coisas dão errado. E aí, Fred, uma coisa que eu também queria comentar aqui, que isso eu estou vendo que está passando ao largo das discussões de uma forma geral, né? O que o pessoal, a turma está pensando? A partir do momento que você estabelece a relevância no STJ, o STJ só vai julgar os recursos especiais pela técnica de formação de precedente. Como se não houvesse julgamento de recurso especial sem a necessidade de formação de precedente. E aí eu quero trazer a experiência do STF. No STF, nós temos 2 caminhos procedimentais possíveis ao recurso extraordinário. Um caminho procedimental é a técnica de formação de precedente que o Supremo chama de regime de repercussão geral. Então, se o recurso extraordinário ele é afetado a essa técnica, os ministros, no plenário virtual, por 20 dias, decidem se tem ou não tem repercussão geral. E, posteriormente, ou concomitantemente, já definem uma tese sobre o mérito daquela relação que está sendo discutida. Esse é um caminho procedimental. Mas é possível também que o seu recurso extraordinário adote um outro caminho, que passa pela presidência, tem um primeiro filtro de admissibilidade, não sendo encontrado nenhum óbice de admissibilidade, ele é distribuído para os demais ministros. Os demais ministros fazem um novo juízo de admissibilidade e julgam o mérito dos recursos extraordinários. Ou seja, a sistemática de repercussão geral, ela não é adotada como um fechamento de portas geral no Supremo Tribunal Federal. Em regra, seu recurso extraordinário vai entrar no Supremo, vai ser distribuído e vai ser julgado pelas turmas. Quando o Supremo identifica que aquele caso ali merece uma atenção diferenciada para nós negarmos a repercussão geral, fecharmos a porta do STF, ou decidirmos o tema e definirmos uma tese que vai virar um precedente qualificado, aí nós pegamos o outro caminho. Essa distinção, para mim, Fred, é fundamental porque me parece que no STJ vai acontecer a mesma coisa. E é exatamente isso que justifica, por exemplo, a gente está conversando aqui sobre negativa de relevância para o caso concreto.
Negativa de repercussão geral no caso concreto, no Supremo. Porque se não houvesse esses dois caminhos, a gente não precisava estar discutindo sobre isso. Discutindo isso, se eu posso negar repercussão geral no caso concreto. Eu só vou poder negar repercussão geral no caso concreto porque são distribuídos recursos extraordinários para as turmas, para os demais ministros. Então, eu queria expor isso para quebrar essa ideia que muitos professores, operadores estão tendo da relevância, como se a gente só tivesse um caminho. Se a partir de agora o Superior Tribunal de Justiça fosse apenas identificar tema de relevância, para identificar temas para negar relevância e fechar as portas, ou formar precedente. Não é isso que acontece no STF, e parece que não vai ser isso que vai acontecer no STJ também. Rapaz, isso aí é um diagnóstico muito com acurácia muito grande. Muito grande. E se a gente pensar que ainda há um caminho, que é você entrar com o seu recurso extraordinário aqui embaixo, e o recurso já parar por aqui por conta da aplicação do 1030, eventual aplicação do 1030. Então, é um outro caminho possível, né? Sistematizar os diversos caminhos, né? E para usar aqui um termo, Paulo escreveu na tese de doutorado dele, ele deu uma imagem que eu particularmente passei a utilizar muito, já citei várias vezes. Ele diz que o procedimento comum brasileiro tem pelo menos 4 circuitos procedimentais, portanto, 4 opções de caminhos, um mais curto, um curtíssimo, um curto, um menos curto e um mais longo. 4 opções de caminhos para o seu processo tramitar no procedimento comum. Essa expressão eu acabei utilizando, inclusive, dentro do meu curso, no volume 1 do meu curso, citando a obra dele. E ele agora está nos mostrando que o recurso extraordinário tem também diversos caminhos. Quer dizer, você tem um caminho muito curto, que você entra com o seu recurso extraordinário, ele já para no tribunal local pelo 1030. O seu recurso extraordinário pode subir, ele parar na presidência do tribunal, no presidente do Supremo, ou ele pode chegar lá em cima, ele não para na presidência do Supremo, vai para a turma e para na turma, ou ele pode parar no pleno. Então, veja que são diversos circuitos, diversas opções, e a gente tem de pensar a relevância a partir dessa complexidade, que pode se reproduzir no STJ. A lógica pode ser exatamente a mesma. No STJ também tem o presidente do tribunal, também faz um filtro geral dos recursos especiais, vai poder ir para a turma, vai poder ir para a sessão, vai poder morrer no tribunal local. E a gente estabelecer uma relação não necessária entre a análise da relevância e o sistema de precedentes ou o sistema de repetitivos, eu acho muito importante para destravar o nosso raciocínio, percebendo a complexidade das opções dadas, dos caminhos dados, né? E fazer uma dogmática melhor, quer dizer, uma dogmática menos voluntarista, né? Menos voluntarista. Que é assim porque eu acho que é melhor que seja assim. Não dá para fazer isso, né? E aí, pessoal, vocês podem perceber o nível das discussões da nossa pós. Com pessoas como o Paulo, com a experiência dele, que a gente pode... Imagine a gente numa sala de aula ao vivo, com nossos colegas, um professor como ele, comigo, em 24 das 72 aulas, com mais de 40 professores do Brasil, cada um escolhido pelo tema da sua especialidade, ao longo de 24 semanas em um ano, né? A gente faz no período aí, o curso dura um período de um ano, mas em 24 semanas espalhadas, o material selecionado e tal. Então, aqueles que se inscreveram nessa live, só para aqueles que se inscreveram nessa live, podem, ao final da live, se valendo de um cupom, um código cupom, que é processo 30, o código do cupom é processo 30. Os 10 primeiros que se matricularem na pós, cuja pós para a turma começa em 4 de outubro, terão direito a um desconto de 30%. Só vale para os 10 primeiros e só vale até amanhã. Só vale para os 10 primeiros e só vale até amanhã. O cupom é processo 30, os 10 primeiros alunos matriculados, a turma começa 4 de outubro,
vem assistir aula comigo durante 24 semanas, vem assistir aula com Paulo Mendes, com Alexandre Câmara, com o Antônio do Passo Cabral, Fernanda Pantoja, Paula Sarno Braga, Carolina Zeda, gente do mais alto gabarito. Gente do mais alto gabarito. Paulo, antes de você continuar, quer responder alguma das perguntas aqui? Joga a pergunta de Márcio Aleixo aí na tela, Viviane. E depois a de Mariana Pedrosa. Belíssima pergunta essa do Márcio. Deixa na tela aí um pouquinho, ver, depois só ir lendo. O filtro da relevância no STJ. Também haverá necessidade de modulação dos efeitos da decisão no caso de superação do precedente, como ocorre no filtro da repercussão geral no STF. Márcio, eu vivo isso aí intensamente aqui no STF, né, como você deve imaginar. Eu acho que a relevância pode cumprir um papel interessantíssimo aqui. Em primeiro lugar, a partir do momento que o STJ diz que um tema não tem relevância, o que ele está dizendo a princípio? Ele não vai apreciar esse assunto. Esse assunto vai ser decidido pelos tribunais de origem. Então, em regra, é isso. Se ele diz isso, ele está informando aos jurisdicionados que a decisão final e o entendimento a prevalecer vai ser do tribunal de origem. Em alguma medida, as pessoas vão começar a se programar as suas vidas a partir do entendimento dos tribunais de origem a respeito do assunto. E a questão é, o STJ pode, posteriormente, rever o seu posicionamento e entender que o tema é relevante e que ele vai enfrentar o tema, formar um precedente? Ao meu ver, claro que sim. E aqui, Fred, uma observação interessante que eu faço sobre a repercussão geral e estou fazendo agora sobre a relevância. O juízo sobre negativa de relevância não é um juízo definitivo, imutável. O STJ pode, em um primeiro momento, entender que o tema não tem relevância e, posteriormente, revisitar esse tema. E se isso acontecer, nós temos que preservar as relações jurídicas estabelecidas em confiança ao entendimento até então prevalecente, que era o entendimento dos tribunais locais. E aí entra o Instituto da modulação de efeitos. Uma outra observação interessantíssima. Sabe o que eu acho, Fred, que o STJ vai fazer com o filtro da relevância? Ele vai utilizar muito desse filtro para negar relevância de questão federal, sempre que ele entender que a matéria é constitucional, para fechar as portas do tribunal. Eu acho bem provável fazer o que o STF faz quando ele nega a repercussão geral pela natureza infraconstitucional da controvérsia. E se o STJ faz isso, negar relevância pela natureza constitucional da controvérsia, qual é a informação que ele está dando para o jurisdicionado? Quem vai dar a última palavra é o Supremo. Veja como o filtro da relevância, assim como a repercussão geral, pode ser um importantíssimo instrumento de coordenação entre as cortes e definição de quem será o tribunal a editar o precedente a respeito daquele tema. Isso é muito importante, né? Tomara que o Supremo também respeite isso, né? Não, seja uma via de mão dupla, né? Mão não, vai ser um diálogo. Vai ser um diálogo. Porque o Supremo pode, posteriormente, dizer, não, eu discordo do STJ. Quem vai dar a última palavra é o Superior Tribunal de Justiça e negar a repercussão geral. Nesse momento, o STF está dizendo que o STJ tem que dar a última palavra sobre o assunto. E aí ele tem que rever o seu juízo inicial da natureza constitucional. E nesse ínterim, Márcio, nessas idas e vindas, né? Nessas idas e vindas, eu não tenho dúvida que o instrumento, a técnica da modulação de efeitos, cumpre um importantíssimo papel. Fran Rocha pergunta se essa modulação tem que ter previsão legal. Veja, já existe uma previsão legal de ajuste temporal dos efeitos de decisões judiciais na LINDB. A LINDB hoje, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela já prevê como dever, sempre uma regra geral, dever dos tribunais, uma regra geral,
sempre que os tribunais decidirem mudar um entendimento, mudar algo que está estável, portanto, se o tribunal for mexer em alguma estabilidade de algum ato jurídico, ao mexer nisso, ele tem que criar regras de transição, tem que ajustar temporalmente para proteger a segurança jurídica. O tema da tese de doutorado de Paula é exatamente segurança jurídica e processo. É um dos livros que ajudam a compreender como o dever de criar regras de transição, como a modulação decorre da própria segurança jurídica. E, como se não bastasse, nós temos hoje uma intermediação legislativa pela LINDB, fora a aplicação do CPC, que prevê isso em diversas hipóteses. Expressamente no 927, parágrafo 3º, quando fala de modulação na superação de precedente, por exemplo. Exatamente. Tem excelentes perguntas aqui. Não sei se a gente faz um purri das perguntas aí, que a gente pode ir falando e vai aproveitando falando dos temas. O que você acha? Eu vi uma pergunta aqui, Fred, que eu apareceu uma de Mariana Pedrosa aí na tela. Tá. Acesso à justiça e filtro de relevância. Mariana, não tenha dúvidas que a relevância no STJ, assim como a repercussão geral no STF, ressignifica o direito fundamental de acesso à justiça. Nós temos que perceber que o 5º 35 da Constituição, quando confere o acesso à justiça aos jurisdicionados, ele não deve ser entendido como acesso aos tribunais superiores. Isso está cada vez mais claro. A partir do momento que o próprio Constituinte estabeleceu esse limite da relevância e da repercussão geral, nós temos que entender o acesso à justiça principalmente como um acesso às cortes ordinárias, fazendo com que o STJ e o STF cumpram a sua função constitucional, que é a função de corte de precedentes. E vale lembrar aqui, o nosso amigo, né, Fred, meu orientador no doutorado, o professor Daniel Mitidiero, que inclusive lançou um livro, primeiro livro sobre relevância, foi do professor Daniel Mitidiero, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades no assunto. Olha essa pergunta de Tiago aí. O filtro da relevância pode esvaziar a utilização. Era essa a pergunta que eu queria responder. E tem a ver com aquilo que você falou sobre a repercussão geral. Lembra que o Fred falou sobre a repercussão geral, que ela nasceu junto com a sistemática de recurso extraordinário repetitivo? O que fez com que o Supremo Tribunal Federal não utilizasse essa nomenclatura de recurso extraordinário repetitivo. A técnica de formação de precedente no Supremo Tribunal Federal chama-se julgamento sob o regime da repercussão geral. Você não vai haver um recurso extraordinário repetitivo. E aí uma outra coisa que você também falou, Fred. É importante perceber que o Supremo, a partir da Constituição, ele constrói esse regime sob o julgamento da repercussão geral que não se limita às situações repetitivas. Ou seja, o regime da repercussão geral, ele acabou sendo mais amplo do que a sistemática, do que a técnica de formação de precedentes que o Código chamou de recurso extraordinário repetitivo. Nós podemos ter um tema de repercussão geral que não tenha repetitividade. O Fred trouxe o exemplo aí da utilização dos banheiros pelos transgêneros, que é um excelente exemplo. Ou seja, a repercussão geral engloba aquilo que o CPC chamou de recurso extraordinário repetitivo. Essa é a nossa expectativa também para o recurso especial. Engloba hoje na prática, né? Embora possa não englobar. Se gosta de pensar em repercussão geral de casos não repetitivos. Não. Quando eu falo engloba, significa que ela é maior do que o recurso extraordinário repetitivo. Tá, né? Certo, tá, ela alcança mais casos, né? Ela é um grande guarda-chuva que, debaixo dela, uma das hipóteses, com certeza mais frequente, são os recursos extraordinários repetitivos. E a nossa perspectiva é que isso aconteça no STJ também. O Superior Tribunal de Justiça se utilize da relevância como uma técnica de julgamento para a formação de precedente, e isso acabe, eventualmente, acabando com a sistemática de recurso repetitivo, porque ele não vai ser mais necessário.
Essa é uma tese, inclusive, que o Mitidiero vem defendendo no livro dele. E aí, se for isso, Fred, eu estava conversando com alguns amigos que estão no STJ pensando esse instituto, talvez seja o caso de, na regulamentação, reformular o 1036 e seguintes, para falar ali de julgamento sobre o regime da repercussão geral e o regime da relevância. Formular o 927, para colocar como precedente qualificado, com um precedente qualificado, o julgamento sobre regime de repercussão geral e o julgamento sobre regime da relevância. Ó quem mandou a pergunta outra pergunta aí. Ela de novo. O CPC resolve esse conflito entre as cortes, determinando o retorno dos autos ao STJ, quando o STF negar a repercussão geral. Como conciliar a questão se, rejeitada a relevância, o STF também rejeitar a repercussão geral? Leide, eu não tenho dúvida que nessa coordenação entre as cortes, cada vez mais vai ser importante a técnica do 1032 e 1033, que a gente chama, na intimidade, de passarela recursal. Né? A necessidade de nós termos um livre trânsito entre STJ e STF, a fim de que o jurisdicionado não fique sem resposta. Então, parece que a forma de resolver esse problema é nós levarmos cada vez mais a sério a passarela recursal prevista no artigo 1032 e 1033. Explica um pouco essa passarela aí, que essa metáfora é boa, mas vale a pena para o pessoal entender. Os artigos 1032 e 1033 foram uma construção do legislador muito impactado com a circunstância de que, às vezes, o jurisdicionado não sabe qual é a corte que vai julgar o seu caso. Se é o STJ ou se é o STF. Muitas vezes a gente se depara com acórdãos que a gente não sabe se esse fundamento constitucional vai abrir a jurisdição do Supremo, ou o Supremo vai dizer que a matéria é infraconstitucional. A gente não sabe se a corte que vai dar a última palavra é o Superior Tribunal de Justiça. Impactado com essa realidade do dia a dia dos operadores, o legislador criou os artigos 1032 e 1033, que dizem o seguinte: olha, se o STJ entender que a matéria a ser discutida é constitucional, o STJ pode converter o seu recurso especial em recurso extraordinário, remetendo um recurso especial para que o STF decida agora seu recurso extraordinário, que foi um recurso especial convertido em recurso extraordinário. E o contrário é a mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal pode pegar o seu recurso extraordinário e converter em recurso especial, determinando a remessa para o STJ. Tudo isso com o objetivo de garantir que o nosso caso não deixe de ser apreciado pelo STJ e pelo STF por causa de uma indefinição sobre a natureza da questão, se infraconstitucional ou constitucional. Eu estava aqui pensando, Paulo, quando você fez o pós-doutorado aqui comigo, você deu a aula sobre 1030 na minha turma de graduação, você se lembra? Lembro muito. E eu acho que naquela aula, você disse que só o 1030, só ele, quer dizer, você entrar nele, ele permite 6 caminhos para o recurso extraordinário. Só nele. Então, você entrou nele. Então, imagine, se ele é um dos 4, que a gente já pensou aqui agora, 1030, parar no presidente, parar na turma, parar no pleno. 1042, né? Mas aí o 1030 leva o 1042 também. Então, isso. Veja, o recurso extraordinário, você interpôs, ele pode parar no 1030, ele pode ir para o presidente do Supremo, ele pode ir para a turma, ele pode ir para o pleno. E pensar que o 1030 tem 6 caminhos, subcaminhos, você imagine a quantidade de possibilidades de caminhos que um recurso extraordinário pode traçar. Né? É impressionante. Agora, a gente vai responder algumas perguntas aqui, está se caminhando para o final. Eu só queria que, antes de responder as últimas perguntas, Paulo falasse sobre a presunção constitucional de relevância, em alguns casos, e se ela é um rol exaustivo, e se é presunção absoluta ou relativa. E qual é o papel do futuro regimento interno do STJ e da lei regulamentadora no assunto. Muito bom. Essa é uma outra polêmica, né, Fred? Sobre a relevância. Acho que a primeira observação que
a gente tem que fazer é que o constituinte, diferentemente da repercussão geral, ele se adiantou na relevância e estabeleceu hipótese de presunção de relevância, já na Constituição. Então ele diz lá que em determinados casos, esses temas têm relevância. O que significa dizer que o STJ não pode negar relevância a esses temas. Então tem lá ação penal, improbidade administrativa, questões relacionadas à elegibilidade, questões relacionadas ao valor da causa, 500 salários mínimos, jurisprudência dominante no STJ. Então são várias hipóteses que o Constituinte já definiu que tem presunção de relevância. A primeira pergunta que se coloca é a seguinte, eu acho essa pergunta muito séria. Essa presunção é uma presunção relativa? Ou seja, o STJ pode, a partir da análise do caso, negar relevância a esses casos, a esses recursos? Ou é uma presunção absoluta? O STJ não pode negar relevância nesses casos. Olha, Fred, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender que a gente está diante de uma presunção relativa. Se a gente for ver, inclusive, o histórico de tramitação da PEC da relevância, a gente verifica que isso foi uma escolha, mais que a gente não goste, né? E foi uma concessão para passar. Isso foi uma escolha democrática. Democrática a partir de luta política para que se pudesse passar. Quando se coloca lá que presume-se a relevância dos casos de improbidade, porque os casos de improbidade atingem muito o mundo político. Então, os parlamentares queriam ali, em alguma deles, se preservar. Se eu for condenado por improbidade, é possível levar isso para o STJ sempre. Quando você coloca lá que casos de 500 salários mínimos presume a relevância, e isso é por conta dos grandes litigantes que sofrem demais com casos absurdos provenientes dos mais diversos lugares do país e querem ter a segurança de que, sendo condenado por um dano moral de 500 milhões de reais, eles possam levar isso para o STJ. Então, aquilo ali é luta, é embate político, é construção democrática. E você chegar agora e fazer uma interpretação de que isso é relativo, não dá, para mim não dá. O rol, para mim, ele é exemplificativo, botou até um piso, ele é um piso estabelecido pela Constituição de hipóteses. O regimento pode criar outros, e a lei regulamentadora pode criar outras hipóteses. Agora, em todos os casos, e aí é importante as pessoas perceberem, mesmo nos casos de relevância presumida, você tem de colocar no seu recurso especial um item no seu recurso especial para falar da relevância. Você vai abrir um item para dizer é relevante, porque esse caso aqui se encaixa na hipótese de presunção constitucional. É importante esse registro, porque você não pode confundir a relevância como requisito de admissibilidade com outro requisito, que é você afirmar a relevância no seu recurso especial. Você tem que afirmar a relevância em qualquer caso, e, evidentemente, demonstrá-la em todos os casos. Quer fazer um pupurri das perguntas? Quer fazer um... Deixa eu só falar uma última palavra sobre essa questão, Fred, porque eu acho que é importante dizer o seguinte também. Olha, o STJ não pode se negar a apreciar esses recursos sob o fundamento de o tema não ter relevância, porque o Constituinte presumiu a relevância. Agora, isso não significa que o STJ não possa inadmitir esse recurso por outros fundamentos. Claro. Completamente diferente. Então, ele pode inadmitir por súmula 7, por exemplo, matéria fática? Pode, tranquilamente. Então, ele entra aqui. Ele entra, Fred, naquilo que eu chamo de procedimento comum. Exatamente. Do procedimento comum. Ele pode ser inadmitido por outros fundamentos e ele pode ter o seu mérito apreciado. Segunda observação, bem rapidinha. Me parece, Fred, que a gente vai ter
a necessidade de uma regulamentação do que se trata essa questão que tem presunção, relevância presumida no seguinte sentido. Qualquer tema discutido em uma ação de improbidade tem relevância? Honorários advocatícios? Valor da causa? Então, me parece que aqui também a gente tem que ter um esclarecimento sobre isso. Ou é só o mérito das demandas relacionadas à ação penal, à improbidade administrativa? Muito boa pergunta. A gente estabelecer matizes aqui para definir... Olha essa pergunta de Raquel aí. Dá dentro do que a gente está falando. Olha essa pergunta de Raquel. A relevância do RESP também será presumida em caso de impugnação de acordo que julgar IRDR? Esse é um outro baita tema e que eu acho que tem que ser esclarecido na regulamentação também. O STJ já disse que o recurso vindo de IRDR deve ser processado como repetitivo. O STJ já disse isso. Exatamente. Então, deveria vir claramente isso na regulamentação, como você disse, né? O legislador pode estabelecer outras hipóteses de presunção. Então, a circunstância de ter sido decidido em IRDR já gera presunção para o STJ. E olha que interessante isso, Fred. É uma possibilidade de você fazer com que os tribunais de origem participem um pouco da dinâmica de formação de precedente no STJ e não fiquem completamente alheios a isso. É isso aí, concordo. Embora eu particularmente ache, a partir de uma interpretação da emenda constitucional, que essa exigência só é eficaz após regulamentação, ela precisa ser regulamentada por lei, é o texto da Constituição. Eu recomendo que todo mundo que faça recurso especial hoje coloque um item no seu recurso especial sobre relevância. Hoje, você vai apitar com o recurso especial, amanhã ponha um item defendendo a relevância. Não custa nada você fazer isso. Não custa nada. Fica aqui uma sugestão prática. Eu estou contigo, Fred. Inclusive, na PGFN, a gente recomendou que todos os recursos especiais tivessem a preliminar, né? E vários escritórios também. Isso, né? No meu escritório também. Exato. Porque, assim, uma coisa é o que a gente entende que é o correto. Eu concordo contigo. Acho que a redação da Constituição é muito clara, nos termos da lei. Né? Na minha avaliação, aquele artigo 2º, primeiro, ele deve ser interpretado de acordo com o caput do dispositivo constitucional. Claro. E segundo, o objetivo dele foi dizer, olha, a gente não pode aplicar nada disso aqui a recursos anteriores. Tudo que for regulamentado, que for implementado, vai ser aplicado aos recursos posteriores. Na minha avaliação, esse foi o objetivo do artigo 2º. E não dizer que ela seria uma norma de eficácia plena, né, ou contida, e que poderia ser exigida imediatamente. Mas, por cautela, qual é a orientação para todo mundo? Faz o tópico demonstrando a relevância no seu caso. Pessoal, estamos chegando ao final. Essa aula aqui vai ficar no canal do YouTube da faculdade. Vocês podem assistir depois. Vai também para o meu canal, o meu canal próprio do YouTube. Eu vou jogar lá. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito. Estou com minha cabeça aqui fervilhando. Muita coisa que a gente marca uma segunda parte dessa conversa, porque tem muito tema para a gente tratar. E a gente marcando, a gente avisa para todo mundo voltar e a gente continuar essa conversa. A gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas respondemos a muitas perguntas, né? Muita gente aí, a gente conseguiu conversar. Lembro que isso aqui, essa aula, é um aperitivo da pós-graduação Premium em Processo Civil, que eu coordeno na Faculdade Baiana de Direito, juntamente com a professora Paula Sarno Braga, com aulas ao vivo, perceba, ao vivo, dentro de uma sala de Zoom, em sua casa, no conforto do seu lar, com você dentro da sala comigo. Eu darei 24 das 72 aulas. Durante todas as semanas do curso, eu dou a aula que introduz o tema da semana. Mais 40 professores fazem parte. Paulo Mendes de Oliveira é um deles. Professores e professoras de todo o Brasil, todos eles selecionados, tendo em vista o tema de sua especialidade. Aqueles que quiserem fazer, e as turmas da nossa pós, tem gente do Brasil todo, tem gente do Acre, tem gente do Amazonas, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente de Porto Alegre, do Rio, Minas Gerais.
Ceará, gente da Bahia, se matriculem, se valham, aproveitem o desconto para quem se matricular até amanhã, os 10 primeiros que se matricularem até amanhã, com o cupom que está aparecendo aqui na tela, o cupom Processo 30, os 10 primeiros que se matricularem terão esse desconto. As aulas começam no dia 4 de outubro, levam 24 semanas espalhadas ao longo de um ano. Paulo Mendes, muitíssimo obrigado. Passo a palavra para você fazer as suas últimas considerações, agradecer a presença de todo mundo. Eu só quero reiterar as palavras do Fred aqui quanto à excelência, né, do curso. Eu sou um admirador desse modelo, Fred, que você já vem tocando já tem um tempo. Quero dizer que, para mim, é sempre uma alegria muito grande estar contigo, né, conviver contigo e poder a gente trocar ideias, né, sobre o nosso processo civil, sobre o funcionamento da nossa Justiça Civil. Muitas coisas que a gente queria conversar, né, Fred, que a gente tinha falado antes, ficaram de fora. Então... Vamos ver se a gente marca para setembro um outro encontro para complementar isso. Eu vou ver com você depois aqui uma data, a gente combina e continua. Eu acho espetacular. E aí eu estou à sua disposição. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, Paulinho. Valeu. Tchau, tchau, gente.